Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá, então vamos agora para o nosso segundo áudio falando sobre... O tema é a importância do pai na identidade da criança e eu estou iniciando esses áudios com o posicionamento de um grande escritor, um psiquiatra, o Augusto Cury, da atualidade, onde ele tem falado sobre o comportamento dos pais, né? Do pai na vida do filho. Então, eu quero iniciar com esse puxão de orelha que ele está dando numa entrevista e depois nós vamos entrar falando ainda um pouco sobre uma pesquisa que foi feita sobre a consequência na vida de uma criança quando o pai não está. E aí nós vamos entrar na palavra de Deus. Então, eu gostaria que você atentasse para isso que você vai ouvir, para procurar entender. O meu desejo é que você vá depois procurar os livros do Augusto Cury para ler, porque são livros assim excepcionais, livros que nos ajudam muito a entender tudo que tem acontecido, sempre com um pano de fundo a palavra de Deus. Então ele vai falar um pouquinho sobre o excesso de estímulos. Estamos assistindo ao assassinato coletivo da infância, das crianças e da juventude, dos adolescentes no mundo todo. Nós alteramos o ritmo da construção dos pensamentos por meio do excesso de estímulos. Sejam presentes a todo momento, seja acesso ilimitado a smartphone, redes sociais, jogos de videogame ou excesso à TV. Eles estão perdendo as habilidades socioemocionais mais importantes. Se colocar no lugar do outro, pensar antes de agir, expor e não impor as ideias, aprender a arte de agradecer. É preciso ensiná-los a proteger a emoção para que fiquem livres de transtornos psíquicos. Eles necessitam gerenciar os pensamentos para prevenir a ansiedade, ter consciência crítica e desenvolver a concentração, aprender a não agir pela reação no esquema bateu-levou e a desenvolver altruísmo e generosidade. Um parágrafo com o tema Uma Geração Triste. Nunca vivemos uma geração tão triste, tão depressiva. Precisamos ensinar nossas crianças a fazerem pausas e contemplar o belo. Essa geração precisa de muito para sentir prazer. Viciamos nossos filhos em receber muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. O resultado são intolerantes e superficiais. O índice de suicídio tem aumentado. A família precisa se lembrar de que o consumo não faz ninguém feliz. Suplico aos pais. Os adolescentes precisam ser estimulados a se aventurar, a ter contato com a natureza, a se encantar com a astronomia, com os estímulos lentos, estáveis e profundos da natureza, que não são rápidos como as redes sociais. A dor compartilhada. É fundamental que as crianças aprendam a elaborar as experiências. Por exemplo, diante de uma perda ou dificuldade, é necessário que tenham uma assimilação profunda do que houve e aprender com aquilo. Como ajudá-las nesse processo? Os pais precisam falar de suas lágrimas, suas dificuldades, seus fracassos. Em vez disso, pai e mãe deixam os filhos no tablet, no smartphone, os colocam em escolas em tempo integral. Pais que só dão produtos para seus filhos
mas são incapazes de transmitir sua história. Transformam seres humanos em consumidores. É preciso sentar e conversar. Filho, eu também fracassei, também passei por dores, também fui rejeitado, houve momentos que chorei. Quando os pais cruzam seu mundo com os dos filhos, formam-se arquivos saudáveis, poderosos em suas mentes, que eu chamo de janelas light. Memórias capazes de levar crianças e adolescentes a trabalhar dores e perdas e frustrações. Falando um pouquinho sobre intimidade. Pais que não cruzam o seu mundo com o dos filhos e só atuam como manuais de regras, estão aptos a lidar com máquinas. É preciso criar uma intimidade real com os pequenos, uma empatia verdadeira. A família não pode só criticar comportamentos e apontar falhas. A emoção deve ser transmitida na relação. Os pais devem ser os melhores brinquedos dos filhos. A nutrição emocional é importante, mesmo que não se tenha tempo. O tempo precisa ser qualitativo. 15 minutos na semana pode valer por 1 ano. Pais têm que ser mestres na vida dos filhos. Criança tem que ter infância. Precisa brincar e não ficar com uma agenda pré-estabelecida, o tempo todo com aulas variadas. É importante que criem brincadeiras, desenvolvendo a criatividade. Hoje, uma criança de 7 anos tem mais informação do que um imperador romano. São informações desacompanhadas de conhecimento. Os pais podem e devem impor limites ao tempo que os filhos passam em frente às telas. Sugiro 2 horas por dia. Se você não colocar limite, eles vão desenvolver uma emoção viciante, precisando de cada vez mais para sentir cada vez menos. Vão deixar de refletir, se interiorizar, brincar e contemplar o belo. Parabéns! Em vez de apontar falhas, os pais devem promover os acertos todos os dias. Filhos têm pequenos acertos e atitudes inteligentes. Pais que só criticam provocam timidez, insegurança, dificuldade em aprender. O ser humano tem apontado comportamentos errados e não promovido características saudáveis. Agora vem o conselho final para os pais. Vejo pais que reclamam de tudo e de todos. Pais que não sabem ouvir, não sabem trabalhar as perdas. São adultos, mas com idade emocional não desenvolvida. Para atuar como verdadeiros mestres, pai e mãe precisam estar equilibrados emocionalmente. Devem desligar o celular no fim de semana e ser pais. Muitos são viciados em smartphone, não conseguem se desconectar. Como vão ensinar os seus filhos a fazer pausas e contemplar a vida? Se os adultos têm o que eu chamo de síndrome do pensamento acelerado, que é viver sem conseguir aquietar a mente, como vão ajudar seus filhos a diminuírem a ansiedade? Bom, queridos, então esse foi uma entrevista que o Augusto Cury deu para uma revista e eu quero concluir esse áudio falando com vocês sobre essa triste realidade, né? De que as crianças, o que acontece? Eu vejo assim uma geração de homens e mulheres que se casam, né? E consequentemente 2 a 3 anos de relação, planejam um filho, essa criança vem, porém o pai trabalha e a mãe trabalha, eles não têm tempo de criar os seus filhos. Então é projetado para essa criança, quem tem muitas condições, essa criança desde cedo, ali dependendo de uma determinada idade que se aconselha dentro daquele processo legal da maternidade, que quem trabalha até tem, né, a licença maternidade, então amamenta-se essa criança 6 a 9 meses e depois então já começa a pensar num processo de deixar essa criança com alguém, ou vai ser uma babá,
ou futuramente uma escolinha, né? Um lugar assim onde o pai e mãe vai, analisa, vê né, as qualificações e ali coloca o seu filhinho. Então essa criança desde cedo começa a ter uma rotina, uma agenda, uma programação para ela. E ela vai crescendo e vai aumentando. Conforme ela vai tendo entendimento das coisas, ela já começa a estudar, a fazer balé, a fazer aquela preocupação natural dos pais. Mas o que acontece dentro de toda essa programação? O pai e mãe não têm tempo de criar os seus filhos. Você viu aqui que ele diz assim, ó, o melhor presente para os filhos que você pode dar é o seu tempo, a sua presença. Aqueles pais que estão em processo de separação e que quando casa, eu acho tão egoísta, porque o pai e mãe não pensam nisso, mas o seu filho pode ser um futuro médico, um futuro deputado, um futuro pastor, um futuro bandido, um futuro assassino. É uma realidade, é algo que o pai não pensa quando ele está olhando para sua criancinha ali de 1 ano, que ele está passando por um problema e que aquilo tem afetado o seu emocional, ele anula o projeto futuro, o futuro desses filhos, e ele passa a pensar somente nele. Não, eu não estou feliz, eu quero, e não pensa. A família ela foi projetada no coração de Deus porque o desejo de Deus é que o pai, ele criou o homem, depois criou a mulher, ele viu que não era bom que ele estivesse só, criou a mulher e depois já tinha ordenado para eles que eles povoassem a terra. Então os filhos, para que nesse relacionamento pai e filho, a criança pudesse entender quem é Deus, quem é Jesus, o amor de Deus, sabe? Então eu não sei qual que foi a sua formação, qual que foi a sua criação. Se você é hoje um adulto, que você tem sucesso, você tem um referencial, você tem uma história. Quando fala de pai, você lembra do teu pai presente nas reuniões de escola, em consultas médicas, aquele pai preocupado. Ou se eu estou falando com um adulto que tem uma lacuna, que quando ele olha, quando fala de pai, você não consegue direito entender do que eu estou falando, porque você tem uma ausência terrível na sua história. Você não lembra. Quantos que nunca conviveram com o pai? O pai é apenas aquele nome na certidão de nascimento. Isso quando tem, porque a maioria não tem. Foi registrado só pela mãe. Gente, é uma coisa que a modernidade atual vem dizendo, não tem nada a ver. Não tem problema o teu filho ser criado longe de você. E outra, mesmo que entre uma outra figura masculina, você pode conversar com todas as pessoas que foram criados por padrastos, por pessoas maravilhosas. Tem também do outro lado aquele padrasto que cometeu abuso, que como tem os pais também, que infelizmente a gente não sabe o que acontece, né? É a ausência total de Deus quando um pai ele consegue abusar do seu próprio filho. Mas quantas consequências, quantas frustrações aconteceram lá na infância. Quando você pergunta para uma pessoa, ela tem aquela presença daquela pessoa, mas nunca vai se comparar. Ela nunca vai saber, ela nunca vai poder te contar como teria sido se fosse o pai. Você entendeu? É uma ausência que vai ficar para sempre marcado na história dessa pessoa. Então eu quero dividir com vocês esses áudios para a gente ir falando sobre isso, sobre que criar filhos não é só você colocar esse filho no mundo e se preocupar em dar para ele o alimento, a roupa, a escola. Existe uma participação sua fundamental na criação dessa criança, impondo limites, educando, se relacionando com ela. Pai eficiente não é aquele pai que dá uma pensão de R$3.000 para o filho.
Pai eficiente é aquele pai não tendo os 3.000 reais para educar esse filho. É aquele pai que está presente, que ora, que apresenta Jesus para o seu filho e que prepara essa criança para ser amanhã ou depois um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Nós vamos estar falando sobre isso nos próximos áudios. Deus abençoe.